Fala aí, seja muito bem-vindo. Mais um Tanino Cast no ar. Eu me chamo Edio, este não é um podcast de vinho, mas é um podcast com vinho. Aproveita que já começou a assistir o episódio, se inscreve no canal, tá? Eu sempre falo isso em todos os programas. Eu preciso muito da sua inscrição para esse conteúdo chegar para mais pessoas. E como sempre, a gente está gravando aqui na Crosshost, um estúdio na Vila Mariana, em São Paulo. Tem uma estrutura magnífica para você gravar seu podcast ou qualquer outro tipo de programa que você tenha em mente. O link está na descrição, entre em contato com eles, vocês vão ser muito bem atendidos. E hoje eu vou conversar com o Dr. Pedro Lozano, cirurgião plástico de famosos também, né? Tem bastante história para contar. E seja muito bem-vindo, Dr. Pedro. Saúde, um prazer te receber aqui. E hoje uma curiosidade, ele que trouxe o vinho para a gente tomar, hein? A gente vai tomar coisa boa aqui. Temos um Petit Chablis na nossa taça. Tudo bem, Dr. Pedro? Como vai? Bom, Edio, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhando com você esse momento. E estou aberto aqui para a gente debater A vinho primeira ou pergunta, cirurgia né? plástica, o que você quiser. A primeira pergunta é aquela básica, né? Que é o início, né? O que te levou para a cirurgia plástica? Porque fazer medicina a gente até entende, mas chega em determinado momento que você tem que decidir para onde vai, né? Sim, excelente pergunta. Na verdade, eu acho que eu fiz medicina já pensando em ser cirurgião. Que legal, no início já. Acho que eu me lembro que... Você lembra da Barça? A enciclopédia, sim, lembro. E aí, numa mudança de casas, meu pai colocou a Barça no meu quarto. Ficou lá no meu quarto. E aí tinha 2 volumes que eu me lembro, que eram 2 volumes brancos, que eram de saúde. E aí, eu, com 10 anos, eu adorava folhear especificamente os livros de saúde. Eu lembro que até decorei a apendicectomia, que é a cirurgia do apêndice, vendo a Barça. E aí eu tinha essa curiosidade de como é que é operar um ser humano. E eu cresci com isso. Então, durante a escola, eu sempre gostei de biologia, tudo, e foi meio que natural. Aí, quando surgiu a vontade de fazer medicina, eu prestei, né? Me formei aqui no interior de São Paulo, em Botucatu. E, naturalmente, durante a faculdade, isso estava intrínseco em mim. Eu tive várias dúvidas assim durante a faculdade, a graduação em medicina, né, que são 6 anos. Gostei de tudo um pouco. Mas na hora que eu passei especificamente nos estágios de cirurgia, para mim era, nossa, eu entrava em êxtase, sabe? Era adrenalina pura, assim. Eu ficava super empolgado, excitado, no sentido de, putz, é isso que eu quero. E aí veio naturalmente para fazer plástica. A plástica veio porque a plástica eu enxerguei na plástica a oportunidade de tratar do ser humano como um todo. Primeiro, topograficamente, a plástica atua desde do cabelo até a unha do pé. Então, ela é extensa. A plástica, ela também ela oferece para a pessoa a devolução de autoestima. Então, a plástica tem uma interface, principalmente com o eu da pessoa, o psicológico, muito grande. E também de devolver função. A plástica reparadora é muito gratificante. E aí eu já fiquei entusiasmado com a cirurgia plástica. Então, depois que você se forma médico, você tem que escolher qual que é a especialidade ou a residência, né, que nós falamos, o termo técnico. E como eu já queria cirurgia, eu prestei cirurgia geral. Então, é obrigatório você fazer 2 anos. E durante a cirurgia geral, eu passei no estágio de queimados, numa UTI de queimados. E é um estágio que todo mundo geralmente não gostava de passar, mas é um estágio que eu particularmente gostei muito e estava muito empolgado durante o estágio. E aos fins de semana, os pessoal da UTI de queimados plásticos que atuavam lá falaram, olha, eu vou ter uma cirurgia estética no fim de semana, você quer ir lá assistir? E aí eu me encontrei. Então foi isso, foi tanto o lado da cirurgia plástica reparadora quanto da estética. Aí depois acaba a cirurgia geral, se você tem outro concurso que você presta, e eu fiz mais 3 anos de cirurgia plástica. Então, no total aí é no mínimo 11, 12 anos. 11 anos direto. Se você for passando direto, são 11 anos. Caramba, puxado. Então... Mas, assim, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Claro. Nem cogito. E qual que é o maior desafio, além desse tempo longo da formação de um cirurgião plástico? Porque ainda há ali uma certa habilidade, né? Desde bom gosto e até uma mão muito apurada, né? Eu acho que a maior dificuldade
E também é o que vai te gerar a maior satisfação. Como tudo que, na vida, quanto mais custoso aquele o seu objetivo, mais satisfação ele vai dar. Então, o mais difícil é você, primeiro, entender o que a paciente quer ou o paciente quer. Né? É você entrar durante a consulta, entender a expectativa, tipo, vou tentar entrar na cabeça dele um período de tempo, de 1 hora e meia, uma consulta, e saber falar sim ou não, entendendo as expectativas. E isso é o maior desafio, porque a partir desse momento inicial, toda a satisfação da paciente vai vir ou não. Né? Então, esse é o momento chave. O resto tem um quê de artístico, como você falou, de habilidade? Sim, tem. Eu costumo falar para os pacientes assim, né? 50% da cirurgia realmente depende do cirurgião, né? 50% é técnica. Então, eu tenho que estar atualizado, você tem que operar num bom hospital, o procedimento tem que ser seguro, você vai entrar bem, a gente tem que sair melhor. Eu e você. E 25% depende de você também. O seu cuidado pós-operatório, seguir corretamente as orientações, fazer tratamentos auxiliares, como drenagem linfática ou não, enfim. E outros 25% é a segunda dificuldade da cirurgia plástica. Não depende nem de mim, nem de você, da paciente. É o tipo de pele, é o tipo de cicatrização. Então, tem coisas como eu lido com biologia, não é exato. Então, o que funciona para mim não vai funcionar para o paciente seguinte ou anterior. A mesma técnica para você, quer dizer, a mesma técnica não se aplica a todo mundo. Por isso que existem inúmeras técnicas para o mesmo procedimento cirúrgico, né? Por exemplo, a rinoplastia. Existem várias técnicas dentro da rinoplastia. Cabe também, então, essa segunda dificuldade, terceira seria a gente escolher a melhor técnica individualizada para cada paciente. Bom, essa resposta me abriu um leque de perguntas. E aí a primeira delas foi bem no comecinho, que é sobre aceitar ou não o paciente, né? Então, que tipo de cirurgia você costuma aceitar e que tipo de cirurgia costuma negar ou o que leva a negar um paciente? Então, a gente vai... Primeiro assim, para indicar uma cirurgia, ela tem que ter uma indicação correta, né? Então... Um exemplo, uma mãe que teve vários filhos, a mama está caída, ela está insatisfeita, ela me exterioriza durante a consulta, tem vergonha de ficar nua na frente do marido, né? Então, a gente vai examinar durante o exame físico, realmente você tem uma queda, a gente tem classificações de queda. Então, essa cirurgia, vou propor uma cirurgia para ela, reposicionar a mama, então está bem indicado. Agora, posso ter uma menina que me chega com 17 anos, 16 anos, olha, quero colocar uma prótese de 500 ml em cada mão. Então, não dá. Por quê? Você é jovem, você não tem excesso de pele, vai ficar apertado, isso vai te dar problema na coluna, aumenta a chance de complicação, alargar cicatrizes, estrias, enfim, não dá. Então, você acaba orientando, né, com a capacidade de recurso técnico que você tem, a experiência que você tem, aquele caso se é cabível ou não. E tem casos que não dá, que a gente vai fazer o que a gente fala é uma iatrogenia, a gente vai prejudicar o paciente, né? Então, por exemplo, no Brasil a gente tem um parecer aqui da Sociedade Brasileira que não é aconselhável retirar costelas para afinar a cintura. Eu já tive pacientes que me procuraram. Eu gostaria de tirar costela, as últimas 1 ou 2 costelas, que elas se chamam costelas flutuantes, para ficar com uma cintura mais fina. Bom, mas daí eu tenho que orientar o paciente. Então, vamos lá. Antes de ser cirurgião plástico, eu falei, sou cirurgião geral. E antes de ser cirurgião, eu sou médico. Eu preciso te orientar como médico. O que é seguro para você? Quais as funções dessas 2 costelas? Elas estão aqui para proteger o rim, né? Principalmente aqui atrás. Também elas trabalham em todo o equilíbrio da coluna lombar, enfim. Músculos se inserem nelas. Então, se eu tirar as costelas, você vai ter um desequilíbrio da sua coluna, a parte da coluna. Uma pancada, alguma coisa que você sente, algum esporte, você pode romper, fraturar seu rim. Então cabe o lado educacional do médico também. E é frequente esse tipo de procura de pessoas com pedidos inusitados ou, quero ficar parecido com fulano? Olha, pedidos inusitados são mais raros, né? Porque eu acho que
a partir que você tem um segmento de mercado, por exemplo, né? Eu tenho meu segmento de pacientes. Então, fazer uma analogia com o mercado. Então, a sua persona, né? O perfil de paciente vai se replicando. Então, quem vai me indicar já sabe que Quem fez, eu já tenho esse perfil, poucas vezes eu tenho uma paciente que foge um pouco. Às vezes que me achou na internet, que não sabe nada, mas assim, vendo um pouquinho, hoje você tem informação, né, do que esse médico me oferece, né? Isso é o lado bom, né, de internet, mídia social. Mas, então, é raro, mas aparece. Agora, essa sua segunda pergunta, sim, tem pacientes que vêm com uma foto. Ah, eu quero o nariz assim. Ah, eu quero o rosto assim. Ah, eu quero a mão assim. Aí cabe você falar, ó, é possível, não é possível? Essa pessoa, ela, tá na harmonia corporal ou facial dela, esse nariz cabe por causa disso. Ela tem um osso desse jeito, você não tem. Aí você vai orientando se é possível ou não. Tá? Na maioria das vezes, não é possível. A gente tem que orientar o que eu te falei, da expectativa. A gente vai chegar no parecido, mas não vai ficar ela, porque você não é ela. Igual não vai ficar. Talvez se fosse gêmea, igual univitelina, ficaria. Mesmo assim, ainda tem diferenças individuais que até em gêmeos um resultado é diferente do outro. E, bom, já que o inusitado não é tão procurado porque a referência é de outros pacientes, quais são vamos falar, top 3 cirurgias que te procuram? Tá. Bom, eu faço muito o que a gente fala, né? É o mommy makeover, né? Que é a recuperação do processo de virar mãe. Então, eu gosto de falar que você é igual cozinheiro, né? Você tem o seu arroz e feijão, que você cozinha bem. Né? Tem que fazer bem no Brasil um arroz e feijão se você não é sagrado um bom cozinheiro. Não que isso seja o melhor. Né? Então, a gente fala que hoje a cirurgia de contorno corporal, como, por exemplo, a lipoaspiração, a abdominoplastia, seria o meu arroz com feijão. Tá. É o mais frequente. Então, eu opero muito isso, lipoaspiração e abdominoplastia. Principalmente, então, pacientes sexo feminino que viraram mãe, mas também muito paciente pós-bariátrico, também, né, que teve a cirurgia de perda de peso ponderal. Mamoplastia, é uma cirurgia que eu me dedico muito, que é uma cirurgia bem desafiadora, na cirurgia plástica, que eu gosto também, igual as outras. E nesse top 3, então, além de contorno corporal, que seria lipo e abdominoplastia, mamoplastia, rinoplastia. Eu faço bastante rinoplastia, cirurgia da face como um todo. Mas a rinoplastia, eu tenho uma procura, seriam essas 3. Né? Mama, lipo, abdômen e a rino. Você falou da rino, né, do nariz. Eu lembrei, a gente conversava há pouco, que um fenômeno, e aí na questão da procura por cirurgia plástica, tem sido a questão das selfies. Né, da pessoa, de repente, se enxergar mais, perceber detalhes, e isso ser uma porta para ir buscar a cirurgia plástica. Perfeito, Edil. Com a selfie, aumentou muito, então, tanto os procedimentos cirúrgicos como não cirúrgicos. Né? Então, a autoavaliação de quem tira uma foto, olha, não gostei desse meu ângulo, né? Por exemplo, posso sentar aqui, não é o meu melhor ângulo, eu não quero mais sentar aqui. Então, as pessoas começaram a se enxergar mais, né? O meu sorriso, então, tratamentos dentários para a estética do sorriso aumentaram. Obrigado. Tratamentos não cirúrgicos, como botox, preenchedores, né? Então, harmonização facial, né? Deu um boom também com essa geração de selfie. E cirurgias, como principalmente cirurgias do nariz, a rinoplastia, cirurgia de rejuvenescimento das pálpebras, a blefaroplastia também, faço bastante essa cirurgia e outros cirurgiões também faz. Cirurgias de contorno do rosto, né? Então, crânio maxilofacial que faz o avanço ou não de mandíbula, então aumentou bastante. E essas expectativas irreais, né? Porque a pessoa começa a se olhar e volta de novo na questão da pessoa com a foto. Como é que é o tratamento com esse paciente? Geralmente você dá um retorno negativo e ele esquece, ou ele vai e procura um segundo cirurgião que de repente esteja disposto a fazer? Existem. Eu acho que essa é a sua segunda colocação mais frequente, né? Porque o paciente, às vezes, todo mundo quer ouvir o que quer escutar. Né? Então, ela tem uma percepção, né,
que, não, o melhor para mim é isso. Ela acredita, né, de fazer uma cirurgia, que ela quer aumentar a mama, subir, ficar grande, enfim, tirar tanta pele e quer que a recuperação seja rápida. Então ela vai criando, vai estudando e vai criando uma expectativa. Na hora que ela chega no consultório, se a expectativa dela ela está alinhada com o que eu posso oferecer, vamos te dizer, isso é sucesso. Agora, quando não está, eu tenho que educar ela. E às vezes a pessoa não está lá para querer ser educada. Ela está lá para querer o que ela criou na cabeça dela. Então, quando eu percebo isso, eu passo, então, eu examino a paciente e faço uma proposta para ela. Então, essa proposta, baseado no que eu te orientei, é isso, isso, isso. E tem pacientes que falam, mas doutor, e aquilo que eu te falei que eu quero? Não, mas não dá para fazer. Quando já gera isso, no questionamento, na negociação, no pós-consulta, antes de fechar essa cirurgia, eu falo para minha assistente, olha, ela não entendeu direito, convoca de novo. Então, tenho pacientes que eu tenho que fazer 2 ou 3 consultas antes de uma cirurgia. Isso para quem confia em mim. Para quem não confia, às vezes eu faço uma proposta e a paciente evade, né? E deve operar com outro colega. Não que fique ruim ou não, mas não é daquilo que eu acredito que seja melhor para a paciente, né? Claro, tem o seu diagnóstico, né? Sim. E existe uma idade mínima para uma cirurgia estética? Porque no episódio passado eu estava conversando com uma ortopedista e rolou um comentário que ela tinha orelha de abano. E aí a mãe, né? E ela é de família de médico e tal, mas enfim, aí foi conversar com um outro profissional e a resposta foi, bom, quando ela achar necessário. E o necessário foi quando ela começou a sofrer bullying, né? Que aí ela entendeu o problema, vamos colocar assim entre aspas. Existe uma idade mínima para se fazer alguma coisa? Varia com a cirurgia? Você citou a questão de uma adolescente querendo botar prótese nos seios, né? Qual que é o mínimo, assim, para alguns casos? Então, quando a gente fala, principalmente da cirurgia dita estética, né? Então, você falou que a cirurgia que a gente primeiro começa a fazer, geralmente é a cirurgia de correção de orelhas em abano, né? Então, geralmente a criança, a gente pode já fazer essa cirurgia a partir dos 5 anos de idade. Mas com 5 anos, a maioria das crianças não tem essa percepção do bullying, né? Então, e aí, às vezes vem os pais trazendo uma criança, olha, queria operar ela para ela não sofrer bullying. Mas eu falo, calma, por quê? 5 anos, a gente já pode operar porque a cabeça, pode ver, a criança ela é pequenininha, mas cabeçudinha. A cabeça, aos 5 a 6 anos, ela já está 80% da cabeça do tamanho do adulto. E a orelha já teve 90% do seu crescimento, em média, tá? Então, a gente já pode fazer essa cirurgia sem danificar esse crescimento restante da cabeça. Mas, para a criança que não tem percepção do que é bullying ou ser caçoada na escola, você passar por uma cirurgia sem motivo, você vai gerar um trauma nessa criança. Ela nunca vai querer voltar ao pediatra. Ela vai ver um médico com uma injeção, então, para que fazer nesse momento? Então, o melhor é quando a criança tem a percepção de si mesmo. Então, isso aí já ocorre lá, talvez, para os 8, 9, 12 anos. E cada vez mais a nossa sociedade está evoluindo e está postergando isso, o bullying, né? Está diminuindo. Então, seria o ideal mesmo a criança. Mas a partir dos 5 anos já seria possível, né? Outras cirurgias, tá? Então, por exemplo, cirurgia reparadora, a gente tem várias precoces, né? Malformações do abdômen, que o cirurgião plástico entra, queimaduras, infelizmente, que ocorrem, lábio leporino, que é a fissura labial, palatina, já pode nascer. Esse não... Próximo do nascimento, assim, já pode hoje fazer, já né? fazemos, já dependendo do grau, já faz pelo menos o lábio, depois vai aumentando outras cirurgias. Então, como eu te disse, a plástica é muito ampla, Claro. né? Então, mas seria mais ou menos isso. Na sua pergunta, continuando, a prótese de mama. Geralmente, a mama da mulher também. Se a menina ela menstruou com 9, 10 anos, uma menstruação, porque a gente fala uma menarca precoce, né, uma menstruação precoce, em torno de 15 anos ela já vai estar com a mama desenvolvida. Então, mas a gente orienta geralmente a partir de 16, 17 anos com o consentimento dos pais. Quanto mais ela puder postergar, Claro. melhor para ela. Mas geralmente a partir dos 16 anos é um consenso. E essas próteses atrapalham de alguma forma uma futura amamentação ou não? Não. As próteses, quer dizer,
corrigindo a sua pergunta, depende da técnica, né? Nós podemos colocar um resumo. A prótese de silicone ela pode ser colocada via uma cicatriz na axila, que eu não tenho contato com a mama, vou por trás da mama e coloco a prótese. Então, não lesei a mama que produz leite. Tá. Posso colocar, a maioria, 60% dos torneios plásticos do mundo, coloca ela dobra natural, que nós chamamos de sulco inframamário, né? Também não tenho contato. Existe uma técnica que você coloca pela areola, tá? Então, aí eu corto a glândula. Então, aí, toda vez que a gente corta a glândula, tem uma chance de atrapalhar a manutenção. Então, cabe também ao cirurgião plástico falar, olha, essa paciente não tem filhos, né? Então, eu vou colocar ou por aqui ou pela axila, ao invés de ir para essa via que eu vou cortar através da areola. Né? Então, depende da técnica também. Então, aí então, não dá para fazer só uma técnica. Você tem que fazer várias técnicas para ofertar o melhor para a paciente. Você citou cicatriz. Tem muita reclamação de cicatriz de cirurgia, alguma coisa nesse sentido, de pessoas que ficam incomodadas com, né, ou traumatizadas com algum procedimento? Depende da cirurgia. O benefício que a paciente vai ter com a cirurgia é a retirada de pele. Na lipoaspiração, nós temos pequenas cicatrizes que ficam São das escondidas. incisões, Sim, né? cicatrizes 2, 3, 4 milímetros, 5 milímetros. E elas ficam bem escondidas em dobras naturais, ou então por abaixo da sunga, abaixo do biquinho. Então, a gente tem que orientar essas cicatrizes que geralmente, a grande maioria, não incomoda. Agora, o paciente que tem um excesso de pele, é que eu costumo falar. Então, você vai ter o benefício de tirar esse excesso de pele, mas o preço é uma cicatriz. Agora, quando a cicatriz fica bem posicionada, em dobras, como diz, naturais, o benefício vale a pena. Então, a satisfação de todos os pacientes que estão incomodados com a autoimagem, ou que tem tanto excesso de pele, que tem infecções, né, dermatites de repetição, tudo, eles nem se importam com a cicatriz. Né? Então, por isso, aí é o sucesso, porque a cirurgia é bem indicada. E aí a gente estava falando um pouquinho antes de cirurgias precoces. Não é uma cirurgia, mas é um procedimento. Acho que cada vez mais jovens estão utilizando, por exemplo, o Botox. Né? Tem também uma idade mínima. Existe algum tipo de problema no longo prazo, né? Comecei a usar muito cedo, a hora que chegou com 50 já não, sei lá, já não tem mais onde aplicar. Como que funciona isso? O Botox, né, o nome técnico é a toxina botulínica do tipo A, né, que existem outros tipos de subunidade de toxina. Mas é o cosmético mais utilizado do mundo. E muita gente confunde Botox com um preenchedor. Né? O Botox, ele só paralisa o músculo. Né? Que a gente via quando criança, aquela zarabatana que jogava, o índio jogava e paralisava um animal que é duro, é a toxina botulínica, que é tirada de uma bactéria, que é o Clostridium. E aí conseguiu se isolar isso. A história do Botox é interessante. Foi um oftalmologista, porque como ele para a musculatura, quem tem estrabismo, que é um olho que é torto, ele começou a injetar no músculo para enfraquecer, paralisar esse músculo. Ele começou a ver que a ruga melhorava. E aí que surgiu o uso estético do Botox. E hoje difundido no mundo todo. Então ele para a musculatura. A gente pode começar a partir do momento que a paciente ou a paciente tenha sinais de começar de rugas. Por que surgem rugas, né, com o movimento dos músculos? Né? Igual aqui, eu estou movimentando minha mão, tem essas dobras. É isso, é uma ruga permanente, são dobras permanentes. E aqui elas vão formando pela ação muscular ao longo dos anos, porque nossa pele vai perdendo fibra elástica, capacidade elástica e produção de colágeno. Então, essa pele vai ficando mais dura e vai sulcando, vai marcando. O Botox, então, ele vai impedir esse processo, porque ele vai tirar a contração do músculo. Então, você vai perder um pouquinho de expressão, né? Então, mas a partir, então, de 28 anos, 27, depende do tipo de pele. Claro, Tem pacientes que vão ser um pouco mais cedo, outros mais tarde, mas geralmente a partir daí. E aí, sua pergunta é muito boa, porque a gente está vendo, eu já estou com quase 50 anos, né? Então, a gente tem a imagem dos nossos avós com 50, 60 anos, muito mais envelhecidos do que nós somos hoje. Mas por quê? Porque hoje nós temos muito mais cuidado com a saúde, em termos de alimentação, em termos de proteção solar, né?
Mas nós não nos cuidamos tanto quanto essa geração que está por vir com 20, 30 anos. Essa geração, quando chegar com 50, vai parecer assim, que eles vão estar com 35. Geralmente 16, 17 anos a menos. Já tem vários estudos. Então, eles vão chegar muito melhor à nossa idade. Mas por quê? Além desses cuidados com higiene pessoal, alimentação, esses procedimentos postergam muito o envelhecimento. Então, o Botox é um procedimento que é simples, que você vai fazer 1, 2 ou 3 vezes no ano, dependendo da idade, e ele vai retardar o processo de envelhecimento, formação de rugas no seu rosto. Então, assim, com 50 anos, poxa, comecei a fazer com 30, 50, 60, vou estar paralisado? Não. Se você fizer bem, regularmente, evitar excessos, como tudo na vida. Então não existe uma contraindicação para o futuro? Não. Toxina, não. O Botox, além desse uso estético, como eu te disse, a gente utiliza para paciente que tem paralisia facial, que é o rosto torto, que tem alguma lesão nervosa, pacientes com problemas neurológicos, que a gente fala espasmos musculares, atrofias musculares severas. Então, ele tem um uso medicinal muito grande. E a vantagem é isso. Basicamente, quase não existe contraindicação nenhuma. Legal. Uma outra cirurgia que é um pouco famosa e... Bom, hoje em dia já se fala abertamente de tudo, mas cirurgia íntima. Sim. Tanto para mulher e para homem tem também. Homem tem também, mas é mais frequente na mulher, né? A cirurgia íntima, aí já tem uma interface com outras especialidades, né? Tanto o urologista com o homem, né? E quanto aí a plástica com os ginecologistas também. Mas essa é uma cirurgia também que, com o avançar da tecnologia, né? E todo mundo quer sentir bem, né? E existem mulheres, vou dar um exemplo feminino, que nós temos na vagina os grandes lábios e os pequenos lábios. Tem mulheres que têm os pequenos lábios muito grandes, que nós chamamos de hipertróficos. Então, ela tem dificuldade no vestiário, para vestir calcinha. Durante a relação sexual, tem dor, tem inflamações de repetição, infecções de repetição. Então, é uma cirurgia que gera um pouco assim de, nossa, vou fazer uma cirurgia, um pré-conceito, mas só quem tem aquela deformidade sabe que ela está sofrendo com aquilo. Então, também teve uma procura muito grande, principalmente nas últimas 2 décadas, tá? Então, teve uma procura grande, principalmente, acho que em termos de porcentagem, não sei precisar, mas em torno de 99% o público é feminino. Agora, tem masculino também, né? Pacientes que perderam muito, que tem uma bolsa escrotal bem... com uma queda grande, que é um termo que eu ia falar, ptose, isso aí já tem cirurgias para corrigir também. Aí assim, o que diminui? Deixar... Sim, diminui. E uma plástica, no caso do pênis, que é muito frequente, que é a correção, que o leigo chama de correção de fimose, que é a postectomia. Então, não deixa de ser uma cirurgia plástica. Certo. É uma cirurgia que é feita tanto por plástico, no passado principalmente, mas atualmente são os urologistas que acabam fazendo muito mais, cirurgião pediátrico, quando é criança já. Então, não deixa de ser uma plástica. Então, a definição de plástica, eu tinha uma professora de plástica que era muito boa. Ela fala assim, plástica é quando você devolve a função com harmonia. Então, mas não deixa de devolver a função do paciente. Claro. Então, esse é o lado médico da plástica. Não é só beleza, mas tem que dar função. É porque no imaginário popular fica a cirurgia plástica muito pensando só na estética, às vezes de mexer do que não seria necessário, mas tem uma série de correções, né? Isso. Então, o que não é necessário para mim, talvez seja para você. Então, né, não cabe julgar isso, né? Porque a pessoa que vai até o cirurgião plástico, ninguém quer sofrer uma cirurgia do nada, né? Então, as pessoas se perguntam isso, por que foi no cirurgião plástico? Por vaidade pura? Não, porque alguma coisa está incomodando a pessoa em si, né? A OMS tem uma definição de saúde bem antiga até, que é a saúde é o bem-estar biopsíquico e social, né? Então, você pode estar biologicamente saudável, né, psicologicamente bem, só que socialmente, se você vive num ambiente agressivo, vai ser assaltado, que gera temor, você não vai ter saúde. Vai ter um transtorno psicológico decorrente disso. E aí começa, então, esse triângulo, né? Então, o paciente que não está bem psicologicamente, seja causa social ou não, e vai procurar uma cirurgia plástica,
ele está com a saúde alterada, de algum modo. Então, é isso, cabe a gente entender o outro, né? E falando dessa evolução da cirurgia plástica, já que, né, a cirurgia íntima foi uma coisa de 2 décadas para cá, e falando de Brasil, o que evoluiu muito aqui? Que a gente sempre foi meio que referência no mundo, né? A cirurgia plástica, o qual eu estava te falando, a cirurgia plástica brasileira, ela é mundialmente conhecida, principalmente pela influência que o professor Ivo Pitangui teve de mostrar a cirurgia plástica nacional para o mundo todo. Então, você tinha atrizes americanas, europeias, vindo operar com o professor Pitangui e outros cirurgiões plásticos depois, né? Então, a cirurgia plástica brasileira, principalmente corporal, porque nós somos um país tropical, ela se desenvolveu muito. Então, a lipoaspiração, a cirurgia do contorno corporal, que passa pela mama, braços, abdômen, no Brasil nós somos referências mundiais, né? E não só isso, cirurgia de face também, rinoplastia. E tem outros países que são bons e são boas escolas, que influenciaram, aliás, né, todos os bons cirurgiões plásticos do passado, que fizeram a escola nacional, eles foram buscar conhecimento, principalmente no começo na Europa e Estados Unidos, né? Então, França, Itália um pouco, mas principalmente França e Estados Unidos, né? E aí nós conseguimos, aí, com esses conhecimentos, sedimentar a nossa especialidade aqui e consolidar no Brasil. Um pouquinho antes da gravação a gente falava, né? Tem muito americano que vinha para o Brasil, porque existia também até um certo custo-benefício em operar aqui. Você tinha grandes profissionais e talvez uma estrutura de saúde mais barata que nos Estados Unidos, né? Isso ainda acontece? Principalmente agora com o câmbio desfavorável real. Exatamente. Ainda acontece. E o que acontece bastante são brasileiros que conhecem a nossa qualidade em termos de resultado, que começam a ganhar em dólar, em euro, e aí nas férias eles vêm para cá e operam, né? Então, bastante. Isso é frequente e é um turismo forte, cirúrgico, digamos assim, aqui com a cirurgia plástica nacional. É bem reconhecida. Legal. Falar um pouquinho do vinho para a gente só dar uma pausa, até para você poder molhar a boca, né? Dr. Pedro trouxe para a gente um Petit Chablis do Jean Bouchard. E este não é um vinho que eu vendo, não vai ter o link na descrição, mas está muito bacana. E aí a gente conversava um pouquinho. Petit Chablis é uma apelação nova, relativamente nova na Borgonha, se não me engano, entrou nos anos 40. São vinhedos que não faziam parte da apelação original de Chablis e aí criaram essa denominação. Não quer dizer que seja pior, né? Às vezes vem o termo petit, né? Algo que seja menor, mas são vinhos para ser consumido mais rápido, são vinhos mais leves, com boa acidez. Então esse 2020 a gente está na janela perfeita para tomar ele e o vinho está ótimo. Qual que foi a história desse vinho? Você falou que tomou ele num churrasco e gostou? Obrigado. Nós estávamos num churrasco e alguém serviu esse vinho. E eu falei, nossa, vinho leve, mas marcante. Ele é bem mineral. Não sei se você concorda. A mineralidade do Chablis é uma questão bem presente, né? Então acompanha ostras, frutos do mar, né? Então tudo que é meio salino, um Chablis vai bem. Sim, então eu achei ele um vinho leve, mas também um vinho marcante. Então essa mineralidade com uma baixa acidez me chamou a atenção. Eu gosto particularmente, e eu não gosto muito daquele Chardonnay muito amanteigado. Tem pessoas que gostam. Eu já gosto de um vinho um pouco mais assim, um pouco mais mineral, um pouco mais frutado. Então gostei muito dele, conheci, tirei uma foto e fui atrás. Legal. Comprei. E quando que o vinho entrou na sua vida? Porque médico gosta de vinho, né? A gente precisa estudar qual que é essa relação aí, porque todo médico gosta de tomar um vinho. Olha, bom, eu tenho um hábito de tomar um vinho quando geralmente às sextas-feiras à noite e aos sábados, assim, né? Não vou trabalhar no outro dia, né? Aos fins de semana, religioso. Eu e minha esposa, nós gostamos bastante. Inclusive já fizemos turismo, né? O enoturismo, né? Então a gente começou a fazer bastante isso. Mas acho que entrou logo depois que eu acabei a cirurgia plástica. Conhecia poucos vinhos, poucas marcas, né? E na época que você
tá lá estudante, sem dinheiro, você geralmente o seu critério é o preço. Exato. Né? Então o vinho não me atraía tanto. E aí eu tive um amigo que ele estudava muito vinho, e eu fui num jantar com ele, e ele falei, pô, vamos tomar o quê? Pedir uma cerveja, alguma coisa, um chopp? Não, vou pedir um vinho. Tá bom. Poxa, eu falei, gostei. Daí ele falou, não, já fiz um curso na Associação Brasileira de Sommelier e tal. Começa daqui, eu comecei a ficar interessado e foi natural, foi natural. Hoje, depois de conhecer, eu acho que o mundo do vinho, eu não consigo, não sou mais fã de cerveja, não tomo mais nada, né? Porque... É legal, o mundo do vinho ele cativa dessa forma, né? Ele faz parte da sua vida, de certa forma. Você já colocou, né? Toda sexta eu tenho que abrir meu vinho. Exatamente. Ele já entra na rotina. Daí a partir daí que você conhece o vinho, você fala, poxa, então vou ter que comprar para deixar alguma coisa estocada aqui em casa. E depois você começa a namorar, casar, receber casais na sua casa, o que você vai oferecer? Então o vinho já, como você falou, já está incorporado. Aí você já passa para comprar adega e vai entrando no mundo. Os gastos só aumentam, é impressionante. O problema é a primeira garrafa, ela que desencadeia tudo isso. Mas o vinho eu acho que está associado a isso, né? A conversa, acho que talvez os melhores conversas que eu tive na minha vida, talvez agora estão com vinho. O vinho é uma bebida super social, porque é difícil você imaginar, óbvio que às vezes acontece que você está sozinho em casa e quer tomar um vinho, mas perto de uma garrafa de vinho aberta sempre tem 2 ou mais pessoas, né? Então, e ele rende isso mesmo, o papo. E o podcast nasceu para isso, né? Para a gente tomar um vinho e conversar de qualquer assunto. E aí, voltando então pro assunto oficial, né, desta conversa, que o vinho é só o pano de fundo. Entrando agora em casos específicos, né? O que tem de história, assim, de, por exemplo, a cirurgia mais complicada que você já fez? Olha, eu acho que a cirurgia mais complicada ainda está por vir, né? Então a gente sempre tem que estar preparado para isso. Né? Porque, o que eu costumo dizer é que é igual fazer uma casa, né? Então quando você pega um terreno que não tem nenhuma construção prévia, né? Então ele está lá pronto para você construir do nada, né? Mas você tem uma estrutura sólida. Agora, quando eu pego reoperações, então a anatomia já foi modificada. Então, o que eu conto, por exemplo, de estruturas anatômicas naturais, não existem mais. Então, é uma surpresa. Mesmo com exames, né, de ultrassom, tomografia, ressonância magnética, nós temos muitas surpresas. Então, a cirurgia mais difícil são cirurgias de reoperação. Então, seriam essas as mais difíceis. Porque, como eu te disse, existem inúmeras técnicas para uma cirurgia. É denominado mamoplastia, mas existem mais de 300 técnicas descritas. Então, conforme a técnica, foi utilizada alguma estrutura natural que pode estar desfeita, que eu me programei para usar e, opa, não tem. Então, eu tenho que ter na manga, diríamos assim, várias opções. Meu plano A, plano B, plano C... Ou então, na hora, criar uma solução nova para esse ou para essa paciente. Então, por isso que a gente fala que a cirurgia plástica estética, né, para uma boa formação, o cirurgião plástico ele tem que ter uma boa base de cirurgia reparadora. Porque a cirurgia reparadora é o que te dá mais, assim, diríamos, asas à imaginação, baseado em critérios científicos, com todo o seu conhecimento de estudos, para você lá não improvisar, mas oferecer o que você tem de conhecimento e adaptar para aquela situação. Né? Então, é por isso que eu falo, eu já peguei pacientes com 5 mamoplastias, né? Então, uma sequência de erros. Então, esses casos são os mais desafiadores. Talvez não entre especificamente no seu caso, mas aí a gente pode trazer até para uma cirurgia geral. Como que a questão, às vezes, de um embate ou uma negociação com o plano de saúde, que você, para determinada técnica, precisa de X itens, o plano libera menos coisas, de novo, né, não sei se entra no seu caso, mas como que funciona para o médico isso, para ele conseguir executar o melhor serviço e às vezes não o plano não libera a técnica que ele quer utilizar, por exemplo?
No caso da cirurgia plástica, especificamente... Porque plano não cobre, né? Não. Só se tiver... como é que é regido isso, né? Nós temos a ANS, ela regula, né, a função dos planos de saúde, a Agência Nacional de Saúde. E aí existem tabelas que são acordadas entre os planos de saúde com a ANS, que é chamado rol da ANS. Então lá você tem uma planilha que está tudo incluso. Só que aí dentro dessas cirurgias, né, que estão descritas ali, você vai precisar de alguns materiais, né? Então, eventualmente, né, na plástica é um pouco raro, mas você quer, por exemplo, uma reconstrução de mama, né, que pode ocorrer isso. Eu quero um determinado implante, uma determinada prótese de mama, porque eu tenho uma experiência com essa prótese de mama e eu vou para o convênio e faço a solicitação para a paciente. O convênio até pode falar, não trabalho com essa, não vou negar, ou então, não, é essa aqui. Mas se você falar, olha, eu não tenho conhecimento técnico, tudo, hoje em dia, a gente já... Isso foi uma evolução também da ANS que... Acho que já teve isso no passado. Hoje já eu não me lembro para te falar você que assim citou, por exemplo, 300 técnicas de... Sim. E vamos dizer que eles, sei lá, cobram 150, mas naquele paciente, naquela coisa específica, seria uma outra técnica, né? Sim, é que quando a gente fala... o termo que eu quis dizer técnica, quando você faz um determinado tipo de cirurgia, não que eu vou utilizar um determinado material do convênio, entendeu? Mas, lógico, né? Quem trabalha com convênios, que precisa especificamente de materiais, talvez, acho que você comentou que você entrevistou um ortopedista, né? Então, isso, às vezes, para eles é um embate grande, que a gente escuta, né? Olha, então, por que trabalha com muita prótese, tipo de parafuso, existem parafusos melhores que outros, enfim, aí já... Felizmente, na cirurgia plástica é menos, né? Então, o que a gente utiliza em termos de convênio, diremos assim, eu não trabalho com convênio, só cirurgia particular, mas já atendi em hospitais né, que eu precisava da liberação de convênios. Então, principalmente, a gente usa próteses de mama, algumas placas e parafusos de titânio, aço, para fazer alguma reconstrução de fratura de osso, ou cirurgias de maxila, ou de cirurgias ósseas que nós falamos. Mas é raro, é raro. E chega para um cirurgião plástico alguma coisa de emergência ou é sempre o passo final de alguma situação? Não chega. Por exemplo, o mais frequente, infelizmente, no Brasil são as queimaduras, né? Que é um acidente doméstico muito frequente, prevenível. Então, você tem desde, né, nós falamos pequenos, a grandes queimados, quando o paciente queima, por exemplo, acima de 20% da superfície corporal, com queimaduras de bolhas, né, que nós chamamos de segundo grau. Então, é uma emergência, então o plástico está envolvido. Outra emergência, por exemplo, amputações, né? Amputação, então, existem cirurgiões plásticos que têm uma subespecialidade que nós chamamos de microcirurgia, que ele vai e consegue fazer o reimplante junto com o ortopedista ou, às vezes, com o cirurgião vascular, quando tiver essa necessidade de reimplantar um membro. Então, isso é uma emergência. Acidentes, né, com perda de tecidos também são emergências, né? Então, eu no começo da minha carreira, eu fiz uma retaguarda, que é isso. Eu ficava de sobreaviso aqui em hospitais de São Paulo, que era isso. Olha, então chegou uma criança com corte grande, pegou a pálpebra, né, uma linha de pipa, cerol, cortou. Então, aí é uma emergência que o plástico entra, uma reconstrução de pálpebra, enfim, aí o que apareceu. Então, existe essa retaguarda da cirurgia plástica. E aí sempre combinado, então, com algum médico especialista na área ou não? Às vezes cai na mão do plástico e se vira com tudo. Não, sim. Na grande maioria, né? Mas traumas complexos, aí sim, né? Atropelamentos, aí entra o plástico. Mas, por exemplo, queimado, o plástico tá lá sozinho para cuidar do paciente. É uma coisa que é muito frequente, né? Criança que cai no fim de semana, tem um corte grande, né? Então, nesses casos... Eu vou te falar que eu acho que 95% tudo sozinho. Tá. Com anestesista, né? Quando precisar de anestesia, lógico. E o suporte do hospital. Bom, espero que tenha anestesia. Não, e às vezes, dependendo da extensão do trauma, a gente precisa chamar algum colega, um auxiliar para ajudar. Não tem jeito. E
a gente vê alguns casos que costuma virar notícia, né, de óbito pós determinadas cirurgias. O que leva a pessoa a morrer na maioria das vezes? Bom, primeiro assim, a gente fala uma causa potencial, né, de insucesso de uma cirurgia. Eu gosto de falar assim para meus pacientes, olha, a cirurgia plástica é um banquinho de 3 patas, assim, 3 pernas, né? Então, ele tem o equilíbrio. Se você quebrar uma das pernas do banquinho, ele vai cair, né? Então, e o que seria esse equilíbrio? O que seria cada pezinho desse? Então, primeiro, operar com um profissional habilitado, né? Um cirurgião plástico, membro da sociedade, titulado pela sociedade. Isso é um selo de qualidade, porque, como você viu, né? Nós passamos por 11 anos por uma formação, e mesmo assim nós não somos cirurgiões plásticos. Você tem que fazer uma prova de título para comprovar que você tem um conhecimento mínimo para dar segurança para o paciente. Tá? E quem não é titulado é habilitado a operar ou é meio clandestino? Como é que funciona? Não, quem não é especialista, né, que não faz, infelizmente no Brasil você vê muitas pessoas que não são cirurgiões plásticos, e estão aí atuando, né? Então, esse é um caso frequente de desfecho fatal que a gente vê, que vai ver, olha, não tinha nem especialidade. Ele acabou 6 anos de faculdade, fez um cursinho de fim de semana e começou a operar alguém aí. Infelizmente, essa é uma realidade no Brasil, porque a lei, se eu não me engano, é de 1954, que o médico, como o Brasil, em 1954, não tinha quase médico no Brasil. Então, o médico e a ciência, o conhecimento era outro para aquela realidade. O médico era habilitado a fazer o que ele se sentisse seguro, diríamos assim, né? Então, desde que ele tivesse, não fosse, que a gente fala que eu sou outro tripé, não fosse negligente, imperito e imprudente, tá? Então, você via cirurgiões gerais, eventualmente, nas situações de emergência, fazer uma neurocirurgia para drenar um hematoma intracraniano, mas eram situações de exceção. Só que com o evoluir e o crescente número de médicos no Brasil, né, hoje em dia o Brasil está seguramente os 3 países com mais médicos no mundo. E o que aconteceu? O que acontece? Em grandes centros, principalmente, você tem muito médico já para pouco trabalho. E as pessoas acabam indo, então, se submetendo a oferecer para os pacientes serviços que elas não são peritas para aquilo. E aí surgem esses cursos. Então, tem um mercado paralelo de cursos também para oferecer para esses médicos mal formados e em excesso, né, soluções mágicas para ganhar dinheiro, por exemplo. Então, olha, não, você está dando plantão, trabalhando muito, faça um curso de lipoaspiração e eventualmente ele vai começar a fazer numa clínica aí, lipoaspiração ou qualquer outro tipo de cirurgia, mas sem ter essa formação, né, de 5 anos a mais de residência médica de especialidade, né? Então, infelizmente, essa é uma das causas. Então, as pessoas que não são habilitadas, né? Então, do tripé que eu falei, então, outra coisa que é muito frequente, não tem indicação correta. Então, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu atendi um paciente que ele veio me procurar para fazer uma lipoaspiração. Daí, só que a gente tem, existe uma conta, que é o índice de massa corpórea, né? Que a gente pega o peso dividido pela altura quadrada, isso aí dá um número. Existem vários trabalhos científicos que mostram que quando o paciente está acima do peso, então a obesidade, que é esse número, é maior que 30, e quanto maior esse número, mais riscos o paciente vai ter. Mas quais riscos? De embolia, de infecção numa cirurgia, né? Embolia gordurosa, uma embolia que é formar um coágulo de sangue nas pernas, que é tromboembolismo venoso. Então, o que eu tive que falar para ele? Olha, tem que perder um pouco de peso. Quando você chegar ao IMC abaixo de 30, eu quero te rever, vai sobrar mais pele, seu resultado estético vai ser melhor, porque eu vou retirar mais pele e a gente vai estar seguro, eu e você. Então, não tem que operar agora. Mas não sou eu que estou falando, a ciência já fala isso, né? Então, então, não respeitar o que já é estudado cientificamente, você vai ter complicação. Já está estudado, matematicamente, estatisticamente comprovado isso, né? E outra coisa que é frequente, que complica muito, que leva, infelizmente, às vezes a óbito, é operar em condições não seguras para cirurgia. Então, o que eu costumo dizer, né? Cirurgia é para ser feita em centro cirúrgico. Cirurgia em centro cirúrgico. Em hospital. E
se você tiver um problema, de preferência, um hospital que tem uma UTI de retaguarda. Eu falo que o hospital e a UTI é o airbag. Ninguém compra o carro com 8 airbags a fim de usar os 8 airbags. Não, a gente não quer usar. Mas se precisar, tem que estar lá. Então sempre sai. Toda vez que você vê alguma complicação, ou não era profissional habilitado, ou não tinha indicação correta, o paciente estava doente, diabético, obesa, enfim. Ou não tinha a segurança que é o hospital, as medidas preventivas para não ter trombose, enfim, acaba saindo. Fora isso, aí são exceções, grandes exceções. A maioria está nesse tripé de segurança, mas aí o resto são exceções. Aí, às vezes, a gente escuta que o paciente teve... Então, o que pode levar mais ao hospital? O que é muito frequente é o tromboembolismo venoso, que é isso que eu falei, que formar um coágulozinho, que geralmente, na grande maioria, é nas pernas, e ele circula e vai parar aqui na circulação do pulmão, o coração não aguenta o cano que entupiu, a via que entupiu, e ele para. Mas aí são exceções, aí vai pesquisar. Geralmente o paciente tem uma tendência genética. Isso ocorre com quaisquer cirurgias, não especificamente na plástica. Só que quando acontece na plástica, dá mais mídia, né? Chama mais atenção. Porque, como eu te disse, na cirurgia plástica você tem que entrar bem e ser melhor, né? Ninguém quer correr risco. Então, quando acontece na plástica, chama mais atenção, mas é raridade isso. E de maneira geral, como que é um pós-operatório? E que tipo de falta de cuidado alguns clientes ou pacientes cometem? Nossa, tem vários. Não, é que depende, aí voltando, né? A consulta tem que ser uma ou duas, às vezes, ou três, e para você orientar bem, ter uma equipe que trabalhe no seu consultório, que oriente as pacientes, que acolham também, que fiquem cobrando os pacientes, olha, como é que tá, o que você está fazendo, não está. Então, faz parte, né, do processo, né? Então, já vi paciente que eu treino na academia, operei ela, olha, então você vai voltar, por exemplo, a treinar a partir de um mês. Uma semana estava lá, entendeu? Aí pode ter o quê? Sangramentos, hematomas, tem que reabordar. Então, tem isso, né? Então, você tem de tudo. Paciente que, antes de operar, o ideal é o paciente parar de fumar, né? Então, tem pacientes que omitem, né? E aí acontece alguma complicaçãozinha, principalmente cicatriz. Então, poxa... Aí a paciente ela se arrepende, começa a chorar e fala, desculpa, eu estava fumando. Eu falei, eu sei, porque abriu, isso aqui só acontece quando fuma. Né? Então, eu te avisei. Então, você tem esse tipo de situação. Mas também é minoria. Não é algo tão frequente. Felizmente não, porque eu acho que o sofrimento, o paciente sempre sofre, porque é no corpo dele. Mas a gente sofre junto, né? Então, é complicado. Eu abri uma caixinha de perguntas para o pessoal mandar, né? Então agora eu vou para as perguntas que surgiram. Uma delas, acho que até perdi aqui, mas... achei. Quando algum famoso realiza determinado procedimento e isso viraliza na mídia, você percebe um aumento de procura daquela mesma cirurgia? Existe algum start, assim, picos da procura desse tipo de cirurgia por conta de algum famoso? Olha, quando você pega uma celebridade, né, toda celebridade ela acaba influenciando muitas pessoas, né? Então por isso que tem esse termo seguidores, né? As pessoas que seguem. E eventualmente tem um aumento da procura. Esse aumento não necessariamente vai ser consolidado porque aí vai isso, né? Varia desde da questão monetária e também da indicação, né? Porque, por exemplo, né, para aquela pessoa, aquela cirurgia era adequada, para você não é essa, tá? Então isso. Mas isso quando a pessoa divulga seu nome, né? Então, a grande maioria das pessoas são mais reservadas e não publicam e não divulgam, né? Então, às vezes, divulgam para os amigos mais íntimos, né? Mas esse é um evento que, quando ocorre, não necessariamente comigo, né? Mas quando o médico, aí, não sendo ético, ele acha, vou encurtar o caminho aqui da minha carreira, que demora. Vou fazer parceria com influencers, vou tentar trocar, olha, eu te opero e isso não é ético, não é permitido pelo Código de Ética, mas mesmo assim tem gente que vai por esse caminho. E aí leva qual o problema, né? A gente viu recentemente, teve uma paciente que foi feita uma lipoaspiração e colocou prótese e do jeito que ela
queria isso, ela ficou insatisfeita e denegriu o médico para todo mundo, e acabou com a carreira dele. Tá? Então, por isso que não é adequado esse tipo de situação. Mas, infelizmente, ocorre. Porque tem, né, eu perguntei pensando no procedimento, mas tem disso, né? A propaganda em cima do médico, né? E aí, realmente, deve formar fila, mas e aí entra realmente naquela questão da qualidade, do possível, se vai valer a pena no final, né? Exatamente, né? E infelizmente, né? É que eu falo, né? Pessoas com má índole não escolhem a profissão. Claro. Você tem desde médicos, juízes, enfim, né? Então você tem pessoas que infelizmente, né, compram seguidores. A gente vê de tudo, né? Principalmente mídia social. Então, mas aí cabe a quem está assistindo, quer informação, entrar. O que eu falo, né? Quando você vai comprar uma casa, um carro, todo mundo investiga a sua vida, vira do avesso, né? Então, vai fazer um financiamento bancário. Só que quando você vai pôr o seu maior bem, que é a sua vida, na mão de um médico, ninguém entra no CRM primeiro para ver se ele é especialista. No site, tá lá o site do CREMESP, é aberto a todos, ninguém pesquisa. Será que ele tem um processo? Esse processo foi o quê? Ele fez alguma coisa errada ou não? Ninguém vê, infelizmente ninguém vê isso. É muito curioso até. Tá? E com a internet, que é tão influenciadora, mas esse filtro de pesquisa, infelizmente, não é muito frequente. Eu tenho algumas pacientes que me falam... O filtro é o número de like, né? Impressionante. Exatamente isso. Mas eu acho que a gente está evoluindo, né? Muitas pessoas já estão ficando atentas em relação a isso, pegando mais informações. Tem paciente que eu chego e falo, olha, eu sei que você é casado, tem 2 filhos, que você faz atividade física. Eu falo, nossa, isso aqui pesquisou, né? Então, está formado em tal lugar. Eu falo, que bom. Isso é bom. Isso é bom. Tem médico que não gosta do Google. Eu já acho que não. Eu acho que é uma ferramenta incrível. Quando o paciente estuda o que ela quer, ela já chega para mim sabendo das limitações, sabendo o que ela espera. Então, como tudo, né? É uma ferramenta que, se você souber usar bem a internet, para o médico é muito boa. Muito boa. Só cabe orientar. E outra pergunta que surgiu obviamente, um procedimento cirúrgico estético não é algo tão barato. Qual que é o procedimento mais caro? Pensando num procedimento único, não num combo, assim. O que é o mais, né? Provavelmente envolve complexidade, né? O que é o procedimento mais caro? Perfeito, Andy. O mais caro cada médico trabalha de um jeito. Eu particularmente, eu trabalho com o grau de complexidade que eu ofereço, o grau de investimento que eu tive para oferecer aquilo, né? E o grau de maturidade que a gente vai tendo, né? Então, eu gosto de dizer que cirurgião é igual vinho, né? A gente vai evoluindo com o tempo. Com certeza eu sou cirurgião plástico hoje melhor do que eu era 10 anos atrás. Igual vinho que fica lá paradinho, lá, sendo envelhecido, né? Por quê? A gente vai tendo experiências, né? A gente vai vendo o que a gente acertou, o que a gente poderia ter melhorado, e assim vai. Então, o grau de complexidade é fundamental. Então, as cirurgias mais, assim, custosas ao paciente, geralmente são aquelas cirurgias que, principalmente a parte de reconstrução, no que eu digo, assim, no sentido assim, olha, paciente que operou, por exemplo, 3, 4 vezes, 5 vezes a mama, que eu te dei um exemplo. É um paciente que eu sei da dificuldade técnica, às vezes a expectativa está muito alta, é a cirurgia que vai durar 7, 8, 10 horas, então também é o tempo cirúrgico, né? Então eu conto mais ou menos, principalmente o quanto tempo eu vou me dedicar e a complexidade daquilo para oferecer para o paciente. Porque não sou só eu. E quando o paciente, sua pergunta é excelente, porque quando ela vai no consultório, do um honorário custa X. Mas nesse honorário tem, pelo menos, sou eu, o meu anestesista, meu auxiliar, que também é outro cirurgião plástico, né? Membro da sociedade, minha instrumentadora, no mínimo. Às vezes eu tenho que levar mais outros colegas de cirurgião plástico, por exemplo, cirurgia de mama ali, para o abdômen, para abreviar tempo, a gente vai com uma equipe maior para dar mais segurança para o paciente. Então, tudo isso aí está nesse honorário médico, né? Então, a paciente acha que não, é só para o cirurgião. Não, mas divide em pelo menos 4, né? Em toda a infraestrutura de segurança, enfermeira que eu tenho, auxiliar que cuida também, parte administrativa, enfim. Então, o honorário varia muito, né? Varia muito. Mas o principal fator é esse, é o tempo e a complexidade.
E é um dado interessante, porque você citou que a reconstrução, né? Fazer uma cirurgia que já foi feita 2, 3, 4 vezes. Cai naquela frase, né? Que o barato sai caro. De repente a pessoa procurou um profissional mais barato e agora vai ter um gasto muito maior do que se já tivesse ido no competente, né? Perfeito, perfeito. Infelizmente, às vezes isso ocorre, né? Mas não cabe, né? Isso não é nem culpa da paciente julgar. É porque eu costumo dizer assim, né? Quando você tem pessoas, né, no começo da vida, ela, principalmente com limitações financeiras, ela vai eventualmente escolher, ela até passou no cirurgião, vai, sente, né? A. Mas o que cabe no bolso é o B, né? O C. E talvez na expectativa, e aí cabe de ter uma maturidade, falar, não é o meu momento, prefiro esperar um pouco, ela acaba indo num cirurgião que acaba proporcionando um resultado que ela ficou insatisfeita, e aí pode ocorrer que comece uma sucessão de erros. Então, por isso que é importante fazer essa pesquisa na internet. Pegar pesquisar, perguntar para amigas, para parentes ou que conheçam o médico, seguirem um pouco. Será que ele é muito marqueteiro? Não é muito marqueteiro? Tem um filtro, né? Tem um pouquinho de estudo em relação a isso. E essa pesquisa é tão mais fácil hoje em dia, né? Comparado a 10, 15 anos. Sim. Você digita o nome da pessoa no Google, você já tem pelo menos meia dúzia de referência ali, né? Perfeito, perfeito. É uma coisa que é muito frequente na cirurgia plástica, que eu vejo também, que eu acho que é aquela coisa, se a amiga falou, ela acredita. Se a comadre falou que aquilo lá é bom, e a comadre às vezes não fez essa pesquisa, aí ela vai sem fazer nada, sabe? Infelizmente, isso é muito frequente na cirurgia plástica, né? É muito frequente, infelizmente. Olha, uma outra pergunta não é minha, mas poderia ser minha, que é, cadê aqui? Ó, como que você lida com pacientes que têm medo de cirurgia? Eu, se tiver que operar a unha encravada, já seria um parto. Olha, eu lido muito bem, porque eu tenho medo de quem não tem medo. Então, o paciente que chega para mim, olha, eu quero operar a qualquer custo, fala, opa, isso é um sinal de alerta. É natural, quando você vai passar por um procedimento cirúrgico que envolve internação, cicatrizes, pós-operatório, investimento financeiro, quem não tem medo, né? Então é normal. Aí cabe você orientar a paciente, né, para ela, durante essa jornada de experiência que é do pré-operatório, para o preparo, exames pré-operatórios, o momento da cirurgia, a primeira semana que eu costumo dizer que é a semana do arrependimento para todos os pacientes, né, e você ter o seu resultado final, que vai ser talvez com 3, 6 meses, a grande maioria com 9 meses, 1 ano, é uma jornada. E como é que a gente diminui o medo dessa paciente? Falando, ó, eu estou aqui. O que eu tenho para te oferecer dessa jornada é conhecimento, é segurança, é apoio e para a gente chegar num resultado comum de satisfação. Então é isso, e orientar o que é possível e o que não é possível. Então por isso que eu falei, começa tudo lá atrás, né, de você alinhar as expectativas com a realidade. Uma outra pergunta que surgiu, e obviamente não precisa nem abrir nome de pessoas, né? Mas como que é quando envolve um famoso, né? Opinião pública, mídia em cima, tem algum protocolo diferente? Olha, não tem, porque o código de ética médico ele é muito preciso em relação a isso. Eu não posso fazer publicidade médica. Né? Então, poxa, doutor, mas você não posta exatamente o antes, depois, agora, do jeito que ficou. Então, quem é famoso... Primeiro que eu preciso pedir autorização para a pessoa, mas segundo que é vedado. Não pode. Né? Então, esse tipo de disposição do paciente é vedado, por segurança do paciente. Né? Então, Mas quando tem esses antes e depois, como é que funciona? Então, geralmente aí não caracteriza uma publicidade, é mais um informativo, como é que é? Depende do antes e depois. Então, você pode colocar, por exemplo, mostrando com um caráter educativo, sem ter exposição de coisas que identifiquem o paciente. Então, assim, vou operar um famoso. Olha, estou aqui operando fulano. Não, isso aí é vedado, porque você está fazendo uma propaganda, né? Então, agora, a partir do momento que eu coloco uma imagem neutra, que não dê para reconhecer a pessoa, olha, então uma cirurgia assim, a gente chegou nesse resultado, mas foi isso, 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 para
passar por esse resultado. Então, um caráter educativo, que você já tem no Google, aí vários exemplos de antes e depois, sem fazer, olha, então eu consigo esse resultado, então fazendo uma autopromoção, não. Então, esse resultado obtido por isso, por tem que procurar um cirurgião plástico. Mas quando eu falo, eu faço isso, não é você. Não existe só você. No Brasil tem mais de 6 mil cirurgiões plásticos, então todo mundo que é bem formado é capacitado. Então aí vai do jeito que você expõe isso, né, para o paciente, para o leigo. Tá. Tem um monte de pergunta que a gente acabou tratando já na conversa. E tem uma outra. Eu perguntei sobre cirurgia em pessoas mais novas, mas tem uma outra que pergunta, e em pessoas mais velhas? O que tem de cuidado um pouquinho diferente? Olha, isso cada vez é mais frequente, né? Porque a população brasileira está envelhecendo bem, né? Por exemplo, a gente falou de rinoplastia, paciente com mais idade, que eu fiz uma rinoplastia com 72 anos, né? Mas por quê? Porque ela estava com 72 anos bem. E ela estava incomodada, ela já tinha feito 2 rinoplastias, né? Estava incomodada. E nariz, cirurgia de face, qualquer cirurgia, mas particularmente é uma cirurgia que você acorda, né? Então, quando você está insatisfeito, você acorda, vai lá, lava o rosto, escova os dentes. Você se olha, o paciente que está incomodado com o nariz, a primeira coisa que ele acorda está olhando lá no espelho. Aqui. Então já começa, às vezes, o dia incomodado. E vai indo, numa selfie, e não quer tirar foto, enfim. Pontos que ela vai, então, procurar um cirurgião plástico, ela está tão incomodada para querer fazer essa cirurgia, ao ponto de fazer essa cirurgia. Então, nessa paciente, a conversa eu tenho medo porque eu sou velha, ela expressou, mas quanto tempo a senhora acha que vai ter de vida? Não, sou saudável, eu quero viver até os 95, pelo menos. Bom, tem 20 anos aí, né? Você vai ficar 20 anos se olhando no espelho insatisfeita? Essa é a conta. A ponto de esperar. Agora, se você fala, não, é muito tempo, me incomoda tanto, vamos fazer a cirurgia desde que seja possível e seja segura. Né? Acontece que o paciente mais idoso, que não se cuidou ao longo da vida, ele geralmente tem mais comorbidades, tem mais doenças associadas. Então, aí cabe ao médico discutir com o paciente o real benefício dessa cirurgia ou não. Né, em termos de segurança. Quando a gente fala de cirurgia de nariz, o que é o mais comum? Quero levantar e afinar, é isso que as pessoas buscam? Tem um padrãozinho que eles procuram? Olha, antigamente, né, tinha aquele padrão que replicava, que a técnica era... Tinha uma técnica antigamente que era muito descrita e foi um cirurgião plástico que revolucionou a rinoplastia, que era chamava técnica de Joseph, que nós apenas abaixávamos o nariz e retirávamos o excesso de osso e cartilagem. Então, ficava aquele nariz rampinha, meio padronizado. Então, dava um estigma isso, né? E a cirurgia de rinoplastia ela foi evoluindo. Então, hoje nós temos cirurgias que nós utilizamos cartilagem de costela, nós falamos que é uma cirurgia estruturada. Hoje temos cirurgias preservadoras, onde nós não tiramos tanto osso e cartilagem, tratamos mais funcionalmente o nariz. Então, hoje a gente fala que o nariz bonito é um nariz funcional, que ele respira bem, né? Porque quem tem o nariz feio, na grande maioria das vezes, não respira bem. Porque tem um desvio de septo associado, esse desvio fez crescer o osso. Lógico, pode ser constitucional do paciente, que ele já tem o nariz um pouco maior, por exemplo, dependendo da etnia do paciente, que ele fica incomodado. Mas a grande maioria são pessoas que não respiram bem. Então, o nariz funcional, ele é bonito. Então, é isso. Então, hoje, o objetivo de uma rinoplastia é a pessoa respirar bem, primeira coisa. E segundo, ser um nariz que não tem estigma. Então, esse é um nariz bonito, que fique harmônico com o rosto. Então, aí cabe também inúmeras técnicas, né? De faço isso, ou faço aquilo, vou utilizar tal tecido ou não, para proporcionar isso para ela. E o nariz é um dos que tem o pós-operatório mais longo, assim, de recuperação ou não? É um dos mais. A gente fala que o resultado final do nariz é em torno de 1 ano. 1 ano, mas nós vemos que até 2 ou 3 anos a pele ainda retrai um pouco, tudo. Né? Mesmo as cicatrizes demoram um pouquinho para assumir, né? Eu lembro de amigo que fez e que você olhava, que você percebia que, tipo, mexeu. E aí, 1 ano depois, estava normal. Mais natural. Sim, isso ocorre, né? Dependendo da técnica, nós colocamos uma cicatrizinha aqui na columela, que é essa aqui no meio do nariz, ou aqui na lateral, tá? Ou às vezes não.
A gente pode fazer tudo dentro do nariz, sem cicatrizes externas também. Então, existem essas várias técnicas aí, dependendo de cada nariz. Mas é uma cirurgia que a gente fala que é a cirurgia... Acho que a rinoplastia é a rainha da cirurgia plástica em termos de complexidade. É um lugar muito pequeno, mas muito complexo. Né? Porque qualquer erro, qualquer complicação, você está interferindo na estética, né? Então, no rosto, na face, no órgão da respiração. Então, é uma cirurgia complexa. Por isso, é bem desafiadora e satisfatória também. Quando você tem um resultado, o paciente fica super feliz, ela começa a postar foto de lado, de perfil, fica segura, né, para se maquiar, para sair. Homens também ficam mais, né, tão inseguros, né, às vezes né, enfim, você trata isso, devolve a autoestima ao paciente, é muito satisfatório. Eu te perguntei quais as que você mais fazia, mas falando de Brasil, o ranking é o mesmo? Olha, o Brasil especificamente, bom, falando em ranking, estava te falando, né? O Brasil é líder mundial em número de cirurgias plásticas, em procedimentos feitos em hospital, ou em clínicas que tem um hospital. Os Estados Unidos passa a gente quando nós temos botox, preenchimento, outros procedimentos estéticos. O Brasil é líder mundial. O Brasil não, perdão. Os Estados Unidos é líder mundial. É o segundo em número de cirurgia plástica e o Brasil é o primeiro em número de cirurgia plástica. E aí depende da avaliação, cada ano vai alterando. Mas a cirurgia mais frequente do Brasil é a lipoaspiração, que é a retirada de gordura, né? Ou então a cirurgia de mama, a mamoplastia, seja de aumento, né, que a gente coloca colocação de prótese, essa é a segunda mais frequente. Depois também a cirurgia de mama de redução, reposicionamento de mama frequente. E conforme o ano te diz, vai mudando, às vezes aparece a cirurgia das pálpebras, a blefaroplastia, tá? Em quarto ou quinto lugar. A cirurgia de abdômen também sempre está entre as top 5, são essas aí, digamos assim, as 5 mais realizadas. A mama, abdominoplastia, lipoaspiração, pálpebra e rinoplastia. Nessa ordem, né? Vai mudando um pouquinho. Aí, título de curiosidade, minha mãe vai me matar, mas eu tenho muita aflição de olho. Não fale de olho comigo, não me mostre nada de olho. Minha mãe operou a pálpebra. Eu falei, não manda foto, eu não vou visitar. A hora que tiver tudo ok, eu chego aí. Porque o olho me dá uma aflição que é absurda. Você não viu nada? Não, meu pai mandou a foto no primeiro dia, eu falei, pô, apaga. O olho mexe comigo. Eu já falei, cirurgia, assim, se eu tiver que puder evitar ao máximo, já é um... E olho, então, putz, tem que... Eu não gosto de ver nos outros, imagina mexendo no meu. A pálpebra é uma cirurgia que também é... É simples, ela foi e saiu ali, Sim, né? Mas eu falei, não quero ver. A grande maioria vai procurar isso por excesso de pele, bolsas de gordura não muito era grandes. nem uma questão estética dela, já atrapalhava a visão, né? Sim, você tem pacientes que têm tanta pele, principalmente na pálpebra superior, que diminui o campo visual mesmo da paciente. Então, a paciente, toda cirurgia, quando é bem indicada, ela deve estar super feliz, acredito que... Adorou. Então, é isso. Esse é o sucesso para o cirurgião plástico. Você atinge a expectativa da paciente. Muito bom. A gente tem um ritual aqui no programa. Você precisa autografar a rolha do vinho. Prazer. Deixar aqui. Deixa eu pegar até o vasinho para depositar. Quer que eu coloque a data também? Pode pôr. O programa é gravado, mas hoje é 3 de maio. Ontem foi o dia mais louco em Minas Gerais, né? Que era o 2 de maio. Essa eu não conhecia. Obrigado, Edio. Doutor Pedro, foi um prazer. Aprendi um pouquinho mais sobre cirurgia plástica. Eu brinco que eu vou sair mestre em medicina, em investimentos, né? Porque é tanto assunto legal que eu vou conversando que vai abrindo a mente para uma série de coisas, né? Acho que de hoje também fica um alerta, sabe, muito importante de não buscar qualquer profissional, né? Acho que a explicação sobre óbitos e más consequências, né? É muito claro, né? Então tem coisa que não vale a pena economizar, né? Exatamente, Edio.
Vou fazer um paralelo Com vinho. com o nosso podcast aqui, o Tanino Cast. Bom, primeiro foi uma honra. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. E vinho é igual. Um vinho de péssima qualidade vai te dar dor de cabeça. Vai dar ressaca. Melhor investir um pouquinho num bom vinho. É isso aí. Doutor Pedro, muito obrigado, que prazer. Espero que a gente possa tomar mais vinhos, não necessariamente na frente das câmeras, mas que fica um convite para a gente tomar mais um vinho. Eu agradeço. Obrigado. Saúde, muito obrigado. Saúde. Para quem ficou até o final, por favor, se inscreva. Se não se inscreveu no começo, se inscreva agora, tá? Até a próxima. Saúde. Saúde. Tchau.